Olá, hoje estou com Renato Tija, daqui a pouco na nossa live, falando sobre design. Vamos falar sobre muitas cores, geometria e muitos outros papos desses famoso e querido Santista. Espero que vocês gostem bastante. Obrigado aí pela participação de todos. Muito obrigado. Estão chegando os nossos convidados, muitíssimo obrigado. Vamos ver o nosso convidado principal da noite, Renato Tija, que também já está entrando aqui na nossa conta. Obrigado, Ivandresa, Mariana, boa noite, Elaine, boa noite, Cláudia, boa noite, Luiz, muito obrigado por vocês estarem conosco nesse momento. Acho que vai ser uma tarde bem gostosa. Aqui na Alemanha já é noite, né? Vamos aguardar o nosso convidado, Renato Tija, para falarmos de design, cores, geometria. Elaine Ribeiro, muito obrigado pela sua participação ontem. Foi muito gostoso você estar aqui com a gente, viu? Muito, muito obrigado. Vamos aguardar o nosso convidado. Vamos mandar um convite para Renato. Já mandei o convite para o nosso convidado. E aí, como está sendo o término do domingo aí no Brasil, aqui na Alemanha já são 11 horas da noite. Literalmente o domingo acabou, né? Renato Tija já está na área. Vamos chamá-lo. Agora ele vai fazer o convite. Opa! Vamos chamar o convidado de hoje, esse querido artista lá da cidade de Santos. Super Jairo, obrigado aí pela presença novamente. Renato, vira a câmera. Olá, Renato! Muito obrigado por você aceitar esse convite. Me conta um pouquinho como é que tá em Santos, cara. Cara, tudo bem? Boa noite, né? Boa noite, Boa Brasil. Boa noite, noite. Alemanha agora. Então, cara, aqui tá frio, entrou uma frente fria aqui e para nós aqui 18 graus é frio, né? Então já Exatamente. tá todo mundo assim, ó, de casaquinho já. Opa, aqui estamos com calor. O verão chegou com tudo. Só que hoje foi um dia de chuva, foi domingo chuvoso. Aqui chove, amanhã para, né? Então a gente tem mais ou menos a noção da previsão. Tem gente que a gente já sabe que no final de semana a gente vai ficar recolhido, amanhã é dia de trabalhar no sol, né? Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Renato, muitíssimo obrigado então pelo convite. Um Renato que é um parceiro nosso. Nós não nos conhecemos pessoalmente, então nós temos alguns amigos em comum. E essa é a conexão da internet, essa é a conexão da vida, e a valorização de um artista é sempre muito importante. E eu estou namorando o trabalho do Renato para o Renato estar aqui na Alemanha comigo, na Casa Mais 55, para a gente divulgar a arte e a cultura do Brasil. Valorização do Brasil, as expressões artísticas do nosso país é sempre muito importante, e o Brasil não tem fronteira quando falamos de arte e de expressões culturais, né? Exatamente. A gente está precisando de um espaço, né? Na verdade, um espaço para a gente sair daqui do Brasil e poder mostrar a coisa mais manual que a gente tem, né? Que eu acho que a nossa riqueza está nessa coisa manual de arte, né? Exatamente. Música e as expressões artísticas, as cores, geometria, arquitetura, eu acho que realmente faz parte das valorizações quando a gente fala dos artistas. E o seu trabalho é um trabalho lindo e vou ficar muito feliz para que agora no verão a gente tenha aqui nos nossos 10 metros de sacada o seu trabalho voando e mostrando aqui no centro de Mannheim. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar bastante. Breve notícias teremos aí para falar desse trabalho. Renato, vamos lá? Bora, pode Ó, mandar. o Renato Tija é um designer gráfico, um santista dessa importante cidade de Santos, lá do estado de São Paulo. Também um realizador, um idealizador
de muitos projetos gráficos e cenográficos. Fala um pouquinho de como que começou aos seus 17 anos, você fez pela Escola Pan-Americana de Arte, design gráfico, como que um jovem de 17 anos se depara já com uma profissão e uma profissão já de expressões, quando a gente fala aí de design gráfico. É engraçado isso, né? Tem gente que precisa passar por várias etapas para saber o que vai ser da vida, né? Então, eu aos 10 anos de idade já tinha certeza que ia ser isso. Então, é engraçado que a gente tenha a noção de que vai ser aquilo, mas a gente tenta provar aquilo. E foi muito engraçado, porque aos 10 anos eu já tinha esse contato com a arte, né? Já tinha esse contato com desenho. E na família a gente tem várias pessoas que lidam com arte, trabalhos manuais e tal. E na escola, aos 15 anos, na época do colegial, né? Antigo colegial, né? Hoje já não é mais isso. Tinha aquelas feiras de arte, né? Os encontros de arte. Geralmente calhava com a data da semana de 22, famosa e tal. E tinha uma pessoa que era como se fosse um olheiro, assim, da Pan-Americana, né? E quando o professor de educação artística na época falou, cara, você pode entrar com quantos trabalhos você quiser. Então, cara, aí eu sapateei, né? Aí eu tinha lá, em média, acho que umas 10 instalações por aí. E isso chamou atenção, porque, assim, dentro da escola tem aqueles trabalhos que são as pessoas que fazem por obrigação e tem aquelas que amam aquilo, né? E aí, beleza, acabou a feira, né, o encontro, e aí a diretora me chamou, falou, cara, dá pra você dar um pulo na diretoria, que eu queria falar contigo um negócio bem sério. Aí eu falei, ferrou, né, meu, o que eu fiz de errado, né? Porque uma das instalações eu achei um vaso sanitário na rua e levei e coloquei um crânio de gesso dentro, né? E deixei lá, tipo, no meio, só para ver qual que era o barato da obra, né? Não lembro qual era a proposta na época, não lembro qual que era o tema da época. E aí eu falei, cara, tenho certeza que vai ser sobre aquilo, né? Sim. Aí beleza, aí cheguei, tinha uma senhora sentada, uma moça, né? Tipo, e a diretora falou, essa moça quer falar com você, é um assunto muito sério. Aí eu falei, beleza, né? Vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Aí ela chegou, vamos encarar. Eu falei, beleza. Aí ela chegou e falou, seguinte, sou da Escola Pan-Americana, na verdade eu não sou da escola, mas eu sou uma pessoa que tem uma ligação com a Pan-Americana de Arte, com a Escola Pan-Americana em São Paulo. E eu queria que você fosse conhecer, né? Até pedir a permissão os seus pais para a gente levar você lá e tal, para você conhecer a escola e aquele lugar para você, né? E a Pan-Americana tem um negócio muito legal que é você, para quem não é de São Paulo, cidade, né, capital, para quem mora na região próxima, num raio lá de 100 quilômetros, sei lá, você pode estudar no sábado, você fica o sábado lá a tarde inteira, né? Você chega às 9 da manhã e sai de lá às 14, 16 horas, dependendo do trabalho, né? E aí, cara, pô, meu pai me levou e, caraca, quando tu chega naquele lugar... É que, na verdade, eu fui na primeira escola, que é na Avenida Angélica, então era um prédio muito antigo, que já não existe mais, já era centenário na época. E quando eu cheguei e vi aquele lugar, eu falei, cara, vamos nessa. E aí foi muito legal, porque assim, todas as pessoas que estavam em volta, né, do meu convívio começaram a apoiar. A própria diretora falou, ó, a Pan-Americana vai te dar uma bolsa de 50% e eu vou te dar uma bolsa aqui de 50%. Então, o que tu não vai pagar aqui, tu vai pagar lá. Aí eu falei, pô, então tá tudo predestinado para isso acontecer, né? Com certeza. Sim, continue, por favor. Sim, continue, por favor. Não, e é engraçado porque, assim, aí ela falou, cara, se tiver uma outra forma de você querer arrecadar alguma coisa, algum fundo, você tá livre para você fazer, né? Se você quiser fazer aí. Eu vendi bolo, né, na praia, lá no Recreio, né? E isso me ajudava, cara, a pegar um troquinho para poder comprar o material, porque o material de uma escola pan-americana não é barato, né?
sim. Então, isso era a minha renda extra, era tirado dali, né? Com certeza. Mas diga aí, eu te cortei. Imagina, ia te cortar. O seguinte, eu não fiz escola pan-americana, eu sou um gaúcho morando em São Paulo há muitos anos, e eu sempre tive um sonho desde moleque fazer alguma coisa na Escola Pan-Americana de Arte. E eu nunca fiz isso, e foi engavetado isso. E vou te contar uma coisa, muitas pessoas que estão ligadas ao meu ciclo de amigos fizeram Escola Pan-Americana. Então eu posso dizer para você que a Escola Pan-Americana está comigo hoje. Então eu tenho muito carinho pela essa escola. Então, como é importante uma instituição fazer a diferença na vida das pessoas. Então, na nossa live aqui na Casa Mais 55, na designer.expiro.news, já passaram Jairo Júnior, um fotógrafo que também fez Escola Pan-Americana de Arte, a Andrea Goldschmidt também fez Escola Pan-Americana de Arte, e mais alguns amigos que também não fizeram live, mas fizeram a escola. Então nós podemos dizer que é uma instituição muito bacana. Então você residia em Santos na ocasião e você subia a São Paulo. Vamos só localizar um pouquinho as pessoas que não conhecem essa particularidade geográfica do estado de São Paulo. Santos é uma importante cidade no litoral paulistano, e claro que tem o famoso Porto de Santos, e sobe 40, 50 minutos, não é isso? Chega à cidade de São Paulo. Em média, 50, 55 minutos. Exatamente, e chega à cidade de São Paulo. Então, assim, parabéns, um jovem de menos de 17, 18 anos, já focar para alguma área. E quando vai para a área das artes, eu acho que realmente é caminho certo as artes, né? Exatamente. Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, é isso aqui, né? Não tenho nem o que discutir. E aí, são 3 anos, né, que você é obrigado a fazer. Então, o primeiro ano foi um ano básico, né, que você aprende de tudo, né, tudo que é básico do desenho, construção, técnicas e tal, para você se preparar para o segundo ano, que aí é uma coisa mais profissional e tal. E aí, o segundo ano foi quando eu fiz comunicação visual. Então, ele pegava um pouco de tudo. Tinha a parte cenográfica, tinha a parte de... Não tanto de design gráfico, mas tinha um apanhado de tudo. Tinha a parte da propaganda, que era uma coisa muito... Isso foi em 94, 95. E a propaganda era a profissão do momento, assim, saca? Tipo, Exatamente, exatamente. É o que é a arquitetura hoje. Não que a arquitetura nunca foi, mas, tipo, hoje está na moda ser arquiteto. Então, então tinha muita gente querendo isso por causa da propaganda, né, em si. Só um minutinho. Dava ibope para a gurizada, né? Então. E aí, quando você chegava lá, você tinha profissionais da área que eram a sensação do momento e que ele estava ali a 1 metro de distância de ti. Então, tudo que tu tinha de dúvida, tu podia perguntar para essas pessoas, entendeu? Então, assim, até os professores eram profissionais da área já. Então, você já tinha um apanhado do que era a profissão, sabe? Então, se você já estava apaixonado ali, você casava. Com certeza, com certeza. E o que te chamou a atenção para ir para especificamente dentro do universo da Pan-Americana? Tem muitas formas de expressões. E o que te levou especificamente para o design gráfico? Aonde que foi o estalo aí do coração? Então, eu terminei os 3 anos, fiz comunicação visual. Então, eu estava muito mais preocupado em entrar na área de propaganda, né, como diretor de arte. E aí eu me formei diretor de arte, saí. E aí eu já tinha uns 18, 19 anos, porque eu lembro que no último ano eu já dirigia, eu ia subir e descer de carro sozinho. E aí eu entrei na faculdade de publicidade e propaganda aqui em Santos também. E fiz 1 ano. E aí tu começa a reparar aquele contraste, né, de teórico e prático, né, porque a Pan-Americana 70% é prático.
né? 75% é prático. A teoria é a preparação, é o planejamento daquele projeto que você vai entregar, entendeu? Sim. Então, na faculdade, eu comecei a ter um estranhamento no primeiro ano, assim, porque eu já era formado como diretor de arte, já trabalhava na área como um assistente de arte, né? E quando eu entrei fui para o segundo ano, no segundo ano eu já estava meio que de saco cheio, falei, cara, tudo que eles estão falando aqui na profissão mesmo, no dia a dia, não é nada disso, cara, sabe? Então, assim, tudo isso é teórico, é fantasioso, é lindo, mas, meu, quando você lida com verba, quando você lida com um monte de coisas, questões técnicas, não funciona, entendeu? Com certeza, com E aí certeza. eu estava descontente. Aí o que aconteceu? É muito louco que as coisas acontecem assim na minha vida. Então eu estava descontente e eu falei, cara, eu preciso achar um outro meio ou um outro curso para eu dar um pulo, né? Talvez ou artes plásticas ou qualquer outro jornalismo, sei lá, alguma coisa que me desse mais conteúdo. E aí a Pan-Americana me mandou uma carta falando que estava trazendo um curso específico de design gráfico só para ex-alunos. E esse curso, esse único ano, ia ser um teste com ex-alunos. Se eu tinha interesse, não. Eu Ok, falei, porra, na hora, sim. na hora, na hora eu falei, cara, como eu já bancava a minha faculdade, eu conversei em casa, eu falei, cara, eu vou largar e vou para a Pan-Americana, porque, gente, vocês estão vendo que não tem como, né, não dar certo, né? E aí eu Exatamente. entrei, aí eu saí e já entrei, eu eliminei no primeiro semestre, né, da faculdade, no segundo semestre eu já comecei na Pan-Americana. Então, assim, Sim. já perdi um semestre, mas pela bagagem que eu tinha, eu já consegui recuperar. Aí, para mim, foi. Aí, design gráfico, aí foi, meu, é o que a gente vai entrar depois, falar de E como concretismo, meu, Alexandre foram, Kono. e como, não tenha dúvida, e como foi essa experiência de trabalhar nos escritórios? Então, você se identificou quando foi especificamente para o design gráfico? Então, eu já era diretor de arte, e aí eu trabalhei praticamente em quase todas as agências de Santos. E eu trabalhei no jornal A Tribuna, que é um jornal daqui da região, que eu acho que é o único de formato grande, né? E, e e é uma coisa muito engraçada porque a publicidade, a propaganda, ela conta uma mentirinha, né? E isso começou a me incomodar, porque assim, eu trabalhava junto com redatores, trabalhava junto com finalizadores. Na época tinha uma outra. E eu entrei numa época que não era. O computador só era usado para redigir o texto. E aí você fazia o pestap, né, que é o mockup, todo na mão, recortadinho, coladinho para fotografar e tirar o fotolito. Ou Então eu seja, comecei a. ou Foi seja, romântico. a valorização era feito realmente para o profissional que sabia fazer o desenho, né? Exatamente, exatamente. Então você tinha que manjar de diagramação, você tinha que ter noção estética, visual, espacial, tudo o que você imaginar. E aí eu já estava um pouco cansado, e aí eu já estava trabalhando na área há mais ou menos uns 4, 5 anos, né? Mais ou menos. E, e aí eu falei, pô, design gráfico é incrível, eu preciso entrar num escritório de design, né? E aí aquele, nossa, quando a tua mente começa a focar para uma coisa, aí num semáforo eu encontrei um amigo que trabalhava em São Paulo, falou, cara, eu precisava falar contigo. Aí eu falei, pô, fala aí. E ele já trabalhou comigo no jornal. E é sempre assim, pessoas que vão se conectando, assim como a Marisa nos conectou, né? E aí ele falou, cara, eu preciso que você entre num projeto comigo que é o antigo Amélia.com, que foi o primeiro e-commerce do Brasil. Sim. E ele falou, eu preciso de um designer, eu não preciso de um diretor de arte, eu preciso de um designer, um cara que, meu, fera nisso. Cara, aí falei, não vou nem pensar, né? Oh, Eu vou lá só demorou, para vou simbora. lá só para fazer, só para entrar em campo e beleza. Falei, vamos embora. E aí foi quando o design mesmo entrou na minha vida, foi época de 2000, 2001. Foi quando o Amélia.com já estava meio que bombando. Fiquei por 6 anos no grupo Pão de Açúcar, né? Porque o Amélia.com hoje é o pãodeaçúcar.com. Sim. E aí foi a hora que eu comecei a já me demandar para o lado do design puro mesmo, aquela coisa bem temática da coisa, sabe? Não tinha tanta coisa, sabe? Aquela coisa que a publicidade tem de você fotografar, de você ter, sabe, toda a comunicação visual, aquela coisa toda que você tinha regras e tal. E o design tira um pouco a regra, né? Sim. Tem regra, mas tira um pouquinho a regra, né?
Com certeza. Eu estou vendo que estão entrando muitas outras pessoas na nossa sala. Hoje eu estou com Renato Tija, que é um designer gráfico de Santos, em São Paulo, que faz um excelente, um belíssimo trabalho de design com geometrias, muitas cores, e nós podemos dizer que é um design de superfície. E aí a gente vai aí descobrir o que é especificamente na nossa live de hoje, ok? Renato, aproveitando a pergunta, a sua colocação sobre trabalhar como design gráfico para o mercado digital, eu tenho uma pergunta para ti. Você, então, como é da escola do design gráfico, qual a mensagem que você deixaria para as pessoas ou para os artistas que estão começando a fazer os seus trabalhos e hoje um dos importantes canais de divulgação é a internet? Qual um caminho que você falaria para esses profissionais estarem bonitos e valorizando o design gráfico quando a gente fala das redes sociais? E por que eu faço essa pergunta? Olhando todo o seu trabalho digitalmente, é de uma excelência de apresentação. Até mesmo porque como diz Casa de Ferreiro, o espeto não pode ser de pau, né? Que dica que você daria para esses profissionais também estarem bonito apresentando os seus trabalhos? Pô, cara, eu acho que a primeira coisa, na época que eu comecei, você tinha que ser um bom em tudo. Tanto que quando eu estava na Pan-Americana, eu tinha feito um planejamento pessoal de que até os 30 anos eu tinha que ter passado por todas as áreas todas as áreas da minha profissão. Enfim, completei com 34, 35 anos, passei por todo. Eu sei fotografar, eu sei cenografia, tudo que você imaginar da área, cara, eu me meti a fazer. Então, assim, não sabendo, eu fui lá e fiz. Entendeu? Então, assim, e hoje é diferente. Hoje a gente tem muita gente fazendo muita coisa. Então, não dá para você ser bom em várias coisas. Você tem que ser bom em alguma coisa, né? Então, assim, hoje precisamos de especialistas. Então, se você tem uma tendência a ser bom em moda, que você seja especialista em algum assunto da moda. Porque hoje tudo é muito rápido e não temos tanto tempo de estudar como a gente tinha, né? Eu estou falando que com 15 anos, eu levei 15 anos para aprender tudo da profissão. Então, hoje a gente não tem mais tempo. Hoje a gente tem 15 minutos ou 15 horas para aprender alguma coisa e você apresentar ao seu cliente ou sei lá, para um projeto que você precisa escrever. Então, assim, especialidade é fundamental. Você tem que ser bom naquilo que você se propõe a fazer. Então, assim, não se preocupe se várias pessoas vão te falar, faz isso, faz aquilo. Cara, se você tem uma tendência, cara, ouve a tua intuição, é isso que eu quero. Então, vai naquele foco ali, não perde o foco. Então percebe-se que a tua intuição realmente está super antenada, né? Está calibradinha, está afiada as antenas. Em seu projeto autoral de geometria, chegou-se o movimento do concretismo, né? Conta pra gente um pouquinho de como que foi essa descoberta e um pouco dessa técnica pra gente. Cara, ainda falando da Pan-Americana, né? Eu conheci o Alexandre Wollner, o trabalho do Alexandre Wollner. Então, assim, o Alexandre Wollner nada mais é do que o pai do design moderno brasileiro. Então, assim, e aquilo me fascinou, né? O jeito que ele trabalhava as coisas através de formas, né? Por exemplo, o logo do Itaú. Itaú quer dizer pedra preta em tupi. Então, ele fez aquela pedra, aquela coisa que era o logo antigo do Itaú, que era o preto no branco. Então, assim, tinha um pouco do simbolismo e tal. E aquilo me chamou muita atenção. E eu falei, cara, Alexandre Wollner é incrível. E aí comecei a ver uns trabalhos antigos, tipo o cartaz da Bienal de 55, né, a Bienal Nacional. E aí eu falei, pô, de onde vem isso? E aí eu comecei a me aprofundar, né, na época, com 17 anos. E aquilo ficou... Me aprofundei, mas nem tanto. Foi, como dizem as más línguas, até a página 10, entendeu? E aí, cara, agora... quando eu comecei a largar a profissão de diretor de arte e assumir um trabalho autoral como artista gráfico, e eu voltei e falei, cara,
eu vou começar naquilo que a padronagem, a geometria que o Alexandre Vonner usa em tudo, e até de um trabalho autoral artístico dele, né, sem ser comercial, me chamava muita atenção. Eu não sabia explicar porque eu olhava aquilo, a padronagem, a repetição, as coisas, aquilo me deixava alucinado. Eu falava, cara, que incrível isso. Eu tenho que fazer alguma coisa próximo disso, não exatamente aquilo. E aí eu comecei a estudar ele. E aí foi quando eu descobri que o movimento concretista. Eu falei, cara, que foi trazido para o Brasil em 53, mais ou menos 50, 53. No 50. Pelo Max Bill. E o Max Bill, pelo que eu fiquei sabendo, convidou Alexandre Vonner para fazer parte de uma escola que é meio que uma continuação da Bauhaus na Alemanha, que é a Escola Superior da Forma. Até notei aqui que... Com certeza. E aí foi quando eles passaram durante 5 anos, desenvolveram um trabalho e que lidava com várias situações, tanto na parte de poesia, na parte visual, na parte de vídeo. Então, assim, e aí cada um, de várias nações que estavam lá, através do Max, começou a trazer de volta para sua terra natal, né, aquilo que eles desenvolveram. Então foi quando, né, 55, se eu não me engano, a Vonner voltou para cá, e aí foi quando começou a desenvolver o concretismo no Brasil. Então, assim, entre o assunto concretismo, Max Bill trouxe para o Brasil através do Vonner, né? E aí aquela coisa do abstrato com o geométrico, né? E que ele faz uma ligação com o cérebro de quem está olhando, me deixou outra vez alucinado por aquilo, entendeu? Então foi esse o momento que o concretismo começou a entrar como forma de estudo, né? Perfeito. Então vamos ver. Você consegue mostrar alguma coisa ou eu mostro por aqui? Só para a gente fazer uma prévia para as pessoas depois pesquisarem lá no seu Instagram todo o seu trabalho. Vamos só para a gente mostrar aqui um visual. Eu posso mostrar também por aqui, Renato, qualquer coisa. O que eu tenho aqui é umas soluções de superfície. Depois a gente vai entrar nesse assunto aí. Perfeito. Então, quando o Renato comenta sobre toda essa inspiração, vocês vão ver, esse é o Instagram dele, vocês vão ver toda essa inspiração de geometria, de superfície, ou seja, são muitos materiais que ele consegue fazer a sua arte. Vamos ver aqui, olha, não sei se vocês conseguem dar uma visualizar. Eu vou entrar numa tela aqui rapidamente. Vamos entrar aqui, vamos pegar aqui algum mural. Olha que coisa linda isso aqui. Belíssimo esse trabalho, hein, Renato? Cara, eu tenho uma história incrível para esse trabalho aí. Esse trabalho é no Celina, que é um hotel, que é uma rede de hotel que veio da América Central para o Brasil. Olha, isso aí é demais. Isso é intuitivo total. Isso foi saindo na hora lá, não foi nem... Teve um croquis, mas na hora saiu isso aí, cara. É incrível, incrível. E aquele projeto que tem o sol, junto com o bambuzal ali, fazendo sombra, a gente foi para Paraty pintar o Hotel Celina. Tem alguns trabalhos, quando a gente for falar de superfície, é exatamente esse aí. E eu aprovei 2 croquis, e o resto eu pedi para que fosse feito de forma intuitiva no local. Então, assim, foi aprovado com a América Central 2 croquis, que um é esse aí que você está mostrando, e o resto eu tinha que sentir o ambiente. E o ambiente, cara, Paraty ele é muito rico de espécies da Mata Atlântica. Então, assim, tem muita parte floral da flora que é muito peculiar, que você não vê em outros lugares. Então, assim, e tinha determinado momento do dia que o sol, ele aplicava a luz dele de tarde, ele aplicava a luz dele à tarde, e nesses ambientes. Então, eu comecei a desenvolver, a desconstruir, na verdade, tudo aquilo para fazer com que o sol entrasse em comunhão com o meu trabalho. E aí, nesse caso de Paraty, como Paraty é uma comunidade, é uma das maiores comunidades de Guarani do Brasil, né? Porque eles faziam a transição lá do centro
para o litoral. Então, essa obra está intitulada como Guarani. Então, são 36 casas, e as 36 casas estão unidas através de um único fio, De uma... que são essas imagens aí que você viu, que estão fazendo as formas. E aquilo, o que que é? É a cestaria do Guarani, que é muito peculiar. Eu desconstruí essa cestaria e trouxe para a minha geometria, e aí eu comecei a desenvolver. Exatamente. Aí eu tive que colocar um sol, não tinha como. Perfeito. Renato, ela é uma grande artista, como é uma das suas inspirações. Aqui é um canal que a gente sempre faz muito valorização às mulheres. Fala pra gente rapidamente, só para todo mundo ficar curioso sobre essa grande personalidade do mundo das artes, Lígia Clark. Cara, vou resumir uma coisa muito óbvia, assim, muito rápida da Lígia. Ela conseguiu fazer com que a geometria, né, a arte geométrica fosse palpável, né? Então ela trouxe as três dimensões para o seu ao vivo, né? Então a Lígia tem muito isso, assim, apesar que ela tem muitos trabalhos gráficos, mas o que ela tirou do papel e colocou para que você interaja com aquilo, cara, para mim é incrível, assim. Para mim foi que é uma das vertentes que eu quero desenvolver daqui a uns 4, 5 anos nesse sentido, né? E tirar o do papel e fazer ele palpável, que seja grande, pequeno, médio, enfim. A tridimensionalidade dela é realmente Exatamente. arrebatadora. Eu gostaria de Exatamente. te perguntar, você é um artista de superfície. Fala pra gente dos lugares que você já fez a sua arte e qual um lugar inusitado que você poderia contar pra gente, que todo mundo é muito curioso para algo também inusitado. Cara, acho que tão inusitado, eu não sei, porque para mim todas as superfícies que eu trabalho é inusitado, né? Porque nunca ninguém tem coragem de às vezes assumir uma situação como essas casas que eu te falei, o próprio algodão, né? O tecido, um restaurante, inclusive nesse hotel a gente pintou o restaurante, a gente fez uma interação, inclusive com os móveis. Então, assim, ele vinha do teto, vinha a parede, e a gente deu a continuidade da pintura em cima do móvel. Então, quando você entra, você vai olhar aquilo tudo como um todo, praticamente, entendeu? Então, assim, não existe muito peculiar. Eu faço desde um remo, um barco, o tecido, a madeira, que é uma coisa muito bacana de você interferir, né, sem que perca aquela estética da madeira, né? Então, assim, para mim não existe muito peculiar, para mim tudo é peculiar, né, no que eu trabalho, porque eu sempre vou me deparar com um problema antes de executar, né? E me deparar com um problema é a parte da arte, entendeu? Perfeito. Você é um artista que está muito ligado à sua família, não somente a sangue, mas também a parte artística. Conta para mim como que foi esse momento que vocês se uniram para estar juntos no estúdio e aí a inspiração também chega de fato. Cada um tinha uma profissão aqui, né? O meu pai era metalúrgico, meu irmão é fisioterapeuta, e eu era o único que estava fora da curva, mas eu já seguia essa profissão. E aí todo mundo estava cansado, meu pai já se aposentou e tal. E aí meu pai é carpinteiro naval desde 14, 16 anos. Somos de uma família caiçara, então a gente tem uma tradição, né? A gente vem de uma linhagem caiçara mesmo, puro, 100%. Não temos assim, veio do português. Não, a gente é caiçara. Somos uma das famílias que colonizaram Bertioga. Então o nosso sobrenome na história da Bertioga faz parte. E a gente não podia deixar isso morrer, né? Meu pai tem uma paixão muito grande pelos barcos, meu pai é professor de vela, meu pai veleja, então, assim, constrói barcos, e a parte de madeira, que é incrível, que acabou perdendo espaço para as coisas mais rápidas, que é a resina, que é as coisas muito mais óbvias, assim,
e a gente está tentando resgatar. Então a gente tem uma oficina em que o meu irmão fazia prancha, meu irmão voltou para fisioterapia, abandonou a gente. E aí eu divido no espaço eu, meu pai, que trabalha com captaria, um outro amigo nosso que trabalha com pranchas de surf também do lado. Então são profissões que meio que uma acaba usando o outro ali, a experiência vai trocando e tal. E meu pai é o que, no momento do fogo, é que eu chamo ele, né? Falo, pô, me ajuda aqui, não consigo assim, qual é a madeira legal, qual é a madeira mais dura, qual é a mais mole, por que está acontecendo isso, qual é a reação química que está dando. Então, ainda bem que está ali, entendeu? Com certeza. E, Por isso que você, a um jovem de 17 anos, já estava formado, com certeza. O seu velho é um cara ponta firme. Parabéns. Transmita exato, o meu parabéns ao seu pai. deve estar assistindo em algum lugar aqui da casa. Oh, coisa boa. Renato, me conta, então, quando a gente fala de Caiçara, a gente está falando também de uma cidade importante do Brasil, Santos. Como que é ser um santista? E eu percebo também que muita parte da trajetória do seu trabalho está ligado também muito à cidade de Santos, com muitas mostras. Conta um pouquinho para a gente dessa importante e querida cidade do Brasil. Cara, Santos, ela tá tentando entrar no ritmo acelerado que é o país, é o mundo e tal. Mas nem tanto, né? Porque assim, o Porto vem e traz, mas o Porto, tudo que traz não entra como era antes, né? Quando a gente tinha as capitanias aqui e tal. Então, assim, tudo que passa, passa de passagem. Então, muita coisa não entra. Então, a gente acaba saindo, buscando coisa fora e trazendo para cá, né? Então, como eu fiquei muito tempo em São Paulo, depois que eu trouxe de volta para cá, eu estou tentando colocar algumas situações artísticas, né, como forma comercial, né, porque hoje você pode viver de arte, você pode ser um artista como profissão, e que até 5, 10 anos atrás isso não tinha muito cabimento aqui, né? Então, Santos, ele é uma cidade que ele está muito ligado a tudo, mas ele não tem tempo de quase praticar tudo, né? Por causa desse lance da passagem que é o porto, né? A gente tem muita coisa do porto ser uma coisa, puta, a cidade é boa por causa do porto. É bom pro porto, para nós acaba não vindo, entendeu? Então a gente que tem que fazer por a gente mesmo, entendeu? Então a minha volta para Santos foi para tentar resgatar alguma coisa ou deixar algum legado antes de eu ir para o mundão, ou ir para a Alemanha, ou ir para a Europa, entendeu? Então, assim, eu voltei de São Paulo justamente para fortalecer um trabalho entre os artistas, né? Mostrar para outros artistas que a gente pode viver de arte, que a gente pode ganhar dinheiro, que não é pecado cobrar o valor que merece, entendeu? Então, assim, é um trabalho muito de formiguinha e, ao mesmo tempo, a gente tem que se vender também para poder viver aqui, entendeu? E é um custo de vida muito alto, é muito equiparado a São Paulo, né? Porque o porto traz riqueza para a cidade e a cidade não é tão rica, né? A população não é tão rica, mas quer viver como rico. Então, assim, tem essa dificuldade. Então, viver aqui é um pouco... você fica até um pouco mareado, porque às vezes está bom, às vezes está ruim, às vezes está bom, às vezes está ruim. Você fica muito nessa vertente, né? Com certeza. Hoje eu estou falando com Renato Tija, que é um artista, um design gráfico, que faz uma maestria com a leveza das cores e a geometria, revelando o movimento de muitas formas. Você também é um apaixonado por surf, né? Você surfa? Sou. Opa! Estamos de castigo agora, né? Nem fale, nem fale. Me conta uma coisa, você é um cara que, quando eu olho o seu trabalho, eu vejo que você passou de uma transição de um material da madeira, também para outros elementos de superfícies e também chegou ao tecido. Quer contar um pouquinho para a gente de como que o tecido chegou na sua arte? Cara, esse é o papel da Lygia Clark na vida dos artistas concretistas, né? Então, tipo, não vai sossegar
apenas num papel, né? Numa impressão. Então, você tem que tirar aquela geometria e colocar num monte de situação, né? Sim. Eu fiz um trabalho em 2018, que foi para a França, e que, inclusive, a Cláudia Campos, ela mora na região de Paris, e ela convidou 20 artistas, 22 artistas, que pudessem retratar alguma etnia brasileira, né? E aí, essa época, eu sofri meio que um baque, porque o meu trabalho ele era 50% manual e 50% digital, né? Então eu vendia muito print, vendia muita gravura numerada e tal. E o meu trabalho foi copiado, e copiado agora na internet, se o cara muda uma cor ou uma textura, já não é mais teu, entendeu? Então, assim, e o cara vende a horror num site famoso aí, e aquilo me pegou de surpresa, porque um amigo falou, cara, você tá vendendo no site tal? Eu falei, não, tá sim. Eu falei, não tô, pô. Aí chegou lá, eu olhei e falei, cara, não é possível. Eu fiquei um dia pensando nisso, eu falei, cara, se copiou é porque tá fácil, né? Porque tá muito fácil isso. Então, foi quando apareceu, mais uma vez, a minha mente estava por uma mudança. Eu falei, cara, eu preciso mudar, porque se alguém copiou, tá muito fácil para alguém copiar. Eu tenho que dar trabalho para a pessoa copiar, né? Por mais que copie, por mais que usem como inspiração, eu tenho que dar trabalho para quem vai fazer isso, né? E aí foi quando eu falei, cara, agora eu preciso estudar e trazer aquela coisa que todo trabalho artístico autoral precisa ter, que solucionar um tema, saca? Exatamente, eu tô aqui, eu vou te mostrar já já isso aqui, ó. E aí foi quando a gente mandou foi quando a Cláudia me chamou, falou, cara, eu tô com uma etnia aqui que chama Surini, que é do Xingu. Eles vivem na beira do Xingu, e quando eu vi o teu trabalho, que uma pessoa me mostrou, tem tudo a ver, vocês parecem que, tipo, são da mesma linhagem, né? E aí foi quando eu falei, cara, quer saber, eu vou fazer um trabalho 100% manual, eu vou tingir um tecido com casca de cebola, cara, fiz uma alquimia para tingir um tecido, pegar 3 tons diferentes de laranja. E esse é do Celina. O que tem um todo laranja aí foi o que foi para a França. Seria Um todo esse? laranja carimbado em preto. Não, esse é o Celina ainda. E aí eu fiz um trabalho 100% manual. E aí eu comecei a estudar como é que os índios Assurini, né, como a etnia Assurini, usava a arte, né, no corpo deles, porque eles se comunicavam através da forma geométrica no corpo. Então, assim, de forma horizontal e de forma vertical, os homens e as mulheres. Então, tinha uma história em todo a geometria que era feita nos corpos, né? E aí eu tentei trazer e não me apropriar daquilo, que aquilo não é meu, aquilo não é da minha eu não sou daquela etnia. É uma Então, revisão, assim, né? Uma revisão artística, né? eu fui trazer para o que era meu. Assim, ó, eu sei fazer dessa forma, através de uma leitura do concretismo ou de manifestações artísticas da década de 50. E aí foi quando, exatamente isso aí. E aí, cara, eu fiquei confinado aí fazendo isso daí até dar certo esse laranja. Eu não sei como é que deu certo esse laranja. E foi através de cebola, casca de cebola, beterraba e mais algumas coisas para fixar. E aí eu comecei a ter uma relação com o tecido, né? O tecido ele tem uma experiência meio que sensorial. Então, nesse caso aí, aí é uma viscose. A viscose ela não é um 100% algodão, né? Não é uma coisa 100% orgânica, né? Então, a viscose ela tem um toque, ela tem uma coisa diferente quando você tá na pele. Então, assim, quando foi para a França, eu queria que eles tivessem um impacto quando eles recebessem do correio, né? Quando eles tirassem da embalagem, pegassem aquilo, eles sentissem aquilo e sentissem o que era a textura do carimbo. Perfeito. Né? E o carimbo também foi 100% manual, que é isso aqui, ó. E a madeira volta-se a você, né? Exatamente. Isso aqui, cara, é descarte. Isso aqui estava na rua, né? Ó, uma chapa estava na rua, isso aqui estava na rua, isso aqui estava na rua.
isso aqui é descartado, isso aqui vale ouro, cara. Isso aqui é descartado cada esquina que você anda aqui. Então, assim, isso aqui é uma árvore, né? Quantos anos essa árvore aqui? Isso aqui, no mínimo uns 15 anos para chegar numa textura, numa cor como essa, entendeu? E essa aqui é a mesma coisa, essa folha aqui. No mínimo, uma árvore, ela chega a 3 anos para poder ser abatida. Então, leva tempo para você jogar fora, entendeu? E aí eu comecei a ver isso, porque o recurso é baixo para quem é artista autoral, né? Era baixo, né? Exatamente. Então, assim, e aí eu tinha que fazer daqui. Eu falei, cara, então já que você quer 100% manual, eu vou pegar o que eu tenho na rua hoje, que é o que, teoricamente, o índio tem no meio da mata. Né? Ele trabalha com o que ele tem lá. Perfeito. E aí eu comecei a construir uma história. Isso aqui é um formato, isso é um padrão geométrico. Isso daqui é uma lavoura. Então, eu repito ela, isso daqui é a lavoura, que é um simbolismo de trabalho, de fartura, de coisas que deram certo. Então, assim, agora aqui é a fertilidade. Perfeito. Então, quando é usado, as índias, as mulheres, a Surini, elas têm isso formado no corpo dela, desenhado no corpo dela. Então, assim, lógico, de outra maneira, e eu tentei trazer de uma forma, né? Então, assim, cada lado vai fazer uma história. E aí, no caso, eu precisava contar uma história através de formas, que eu sei. Eu não preciso literalmente ficar falando, entendeu? Então, assim, quem pegasse e olhar aquilo ia entender, ou, sei lá, eu queria que a pessoa entendesse. Isso é um pouco de Lígia. Né? Perfeito. Ela cria e ela não te dá uma solução assim, isso aqui é para você pensar assim, não, pensa o que você quiser. Com certeza. E aí aqui, ó, eu fiz uma coisa que rege muito a lavoura dos índios, né? Que é a lua e o sol. Então, se você pegar isso aqui e carimbar 2 vezes, né? De forma invertida, você faz o sol, você faz a lua, exatamente. Uma meia lua. Isso daqui é uma cuia indígena. Isso daqui é uma cuia indígena, exatamente. Isso daqui é uma comunidade, uma oca. Ela repetida vezes, ela é uma comunidade. Então, assim, tem muita coisa que você, através de uma forma geométrica, você conta uma história. Né? Isso daqui é um momento da lua cheia. Né? A lua cheia tem a ver com o quê? Com fertilidade, fertilidade da terra, fertilidade da mulher. Né? Então, assim, tem um monte de história para contar. E aí eu faço o quê? Quando Celina, a gente fez um trabalho por Celina e a gente quis encarar o algodão cru, né? Porque a gente tinha uma mídia, ó. Lindo, lindo. Que é uma mídia que a gente nunca trabalhou, que é 100% natural, né? Perfeito. Então essa trama aqui, eu mandei fazer essa trama, porque todas as tramas que eu tenho era muito aberta. Então, para esse trabalho, que foram 150 peças, a gente mandou fabricar essa trama aqui, fechadinha, fica grossa desse jeito, para que ela receba essa tinta com essa grossura. E, ó, você sentir se isso mantém, você passar perfeito. Então, podemos dizer que aqui na Alemanha, Mannheim estará recebendo esse pacote, é isso? Eu vou ter essa surpresa também, é isso? Com certeza, cara, com certeza. Nós estamos fazendo testes de cores para ver o que visualmente para eles é mais satisfatório, né? Tem essa também. Perfeito. Então a gente está testando umas cores vivas aqui, ó. Né? Perfeito. Aqui tem mais 2, ó. Perfeito. Renato, começamos a chegar naqueles 10 minutos que são sempre perigosos, dos finais 10 minutos. Correria, eu observo, o final do... Então nós podemos dizer que você também faz um excelente e um belíssimo trabalho no tecido, também em quadros, e percebe-se também muitas intervenções em ambientes. Vamos tentar pegar aqui alguma imagem, em ambientes. Eu gostaria que você pudesse falar para mim rapidamente como que foi o seu projeto com a Souvenir, quando você também fez algumas intervenções na parede. E, aproveitando a pergunta, vamos engatar uma outra. Qual a dica que você daria para as pessoas que estão também aqui na nossa live, que são apaixonados pelo universo da decor, universo da decoração, que poderia também fazer uma irreverência lá na casa delas?
Souvenir aconteceu... Na verdade, o meu primeiro trabalho manual, que saiu da parte digital, né, que eu era muito digital e eu precisava perder isso, foi a parede, né? Então, a parede ela tem uma textura... todo o ambiente que você vai, através dos arquitetos, eles têm um trabalho com a parede, eles têm um cuidado com a parede, né? Não estou falando de revestimento, estou falando de pintura, né? Desde um grafiato do cimento queimado, ou de uma própria textura que um rolo de espuma e um rolo de pele tem diferenças, entendeu? Então, assim, eu comecei a perceber isso. Isso é sensorial, porque é impossível alguém olhar uma parede, ir lá com a mão e passar a mão para ver como é que aquilo funciona, entendeu? Então eu comecei a me ligar nisso, que a parede, além de visual, por estar a 1 metro e meio de distância, a pessoa vai se maravilhar com aquilo, a próxima situação dela é passar a mão, né? Então o trabalho com a parede foi o que me chamou a atenção para que eu entrasse no mercado como um profissional, né? Então, assim, não dá para eu ficar só vendendo quadro, ou vendendo print, ou vendendo gravura. Então, eu precisava entrar no meio da decoração. E eu precisava mostrar uma forma de que a gente não pode ter medo de usar cor, porque a nossa casa tem várias formas, e ela tem várias quinas, ela tem várias dentes. A gente tem que aproveitar aquilo e trazer aquilo para nós, né? Porque como a gente vive naquilo quase que diariamente, 24 horas, hoje 24 horas, né? Eu comecei a dar um movimento para aquilo, a dar um dinamismo para aquilo. Então, assim, todo esse trabalho que você mostrou aí, tem alguém falando remo aqui, já eu mostro um remo aqui. O remo a gente vai deixar nos minutos finais. Ela tem que Nos finais, aguardar aí, fica tranquila que nós vamos falar do remo. Aguarde. E aí eu tinha que dar um dinamismo. Então, assim, muito dos meus trabalhos, quando eu falo de geometria intuitiva, muita coisa e muita forma, muita repetição, eu trago através do sonho. Então, assim, eu vou dormir pensando naquilo e provavelmente no meio da madrugada eu vou estar com alguma repetição na cabeça. Então, assim, eu não sei se eu trabalho durante o sono ou se isso vem através de uma mensagem ou não sei o que chega até mim. E aí eu chego num lugar, eu sempre peço para fazer uma visita técnica porque eu gosto de sentir a energia do ambiente. Então, assim, aonde é o melhor lugar das pessoas? Porque a gente sempre tem um melhor lugar, assim, para a gente ficar dentro de casa. E aí eu tento trazer um dinamismo para que as pessoas, além daquele espaço, interfiram em outros lugares, né? Porque a casa não é só a sala na frente da televisão, né? Tem outros ambientes que a gente pode brincar e que a gente pode sentir e tal. Enfim, e aí numa desses trabalhos de um arquiteto, que acho que ele deve estar por aqui, que é o André, e eu coloquei uma hashtag Souvenir. Eu já trabalhei para Souvenir, eu já fiz cenografia para uma convenção da Souvenir, mas até então não tinha interesse nenhum, assim, queria mostrar o meu trabalho num determinado momento, mas não me deram ouvido, né? E aí eu coloquei uma hashtag Souvenir, e na época, isso foi 2016, a Ana Keltzer, que é uma baita pesquisadora de cores, se não, acho que a maior do Brasil, me chamou e falou, cara, eu preciso de você, você é o único cara que usa formas e não tem medo de colocar cores que não são comerciais juntas, né? Que é aquele famoso amarelo com azul, laranja com vermelho, não sei o quê. Você mistura tudo, cara, e você consegue dar uma harmonia e tal, não sei o quê. Aí beleza, me chamou para uma conversa. Até então eu não sabia que era Souvenir. A gente trocou uma ideia nesse papo que a gente teve, e ela falou, cara, é a Souvenir, e a Souvenir está fazendo um projeto para 2017 que vai mudar completamente o status do que é tinta no Brasil, né? E você vai ser uma das pessoas que nós vamos indicar como a tendência de 2017. Então, de 2017 para frente, a geometria vai ser rica em cores, não só em formas, né? E aí foi quando eu conheci o Guilherme Ferreira, eu acho, não lembro o sobrenome dele. Sim, Ferreira. E agora é a Silvia, que está lá na frente dessa parte de produto. E, cara, eles me abraçaram de um jeito muito respeitoso, assim, cara, é surreal como uma empresa lida com o artista. Não estou falando artista gráfico só eu, porque tinha o Paulo Alves junto também na história, tinha outros artistas
nesse projeto que a gente fez. A gente fez um book com cada um falando da sua área que podia harmonizar com cor e parede, né? Perfeito, Então perfeito. a gente desenhou esse compilado aí e foi para as pessoas que têm relação com a tendência, né, do momento. Perfeito. Então, vamos para a segunda pergunta. Diga. Então, e numa palavra rápida, vamos subir o elevador, hein? Jogo rápido, conversa de elevador. O que eu posso fazer na minha casa quando a gente fala de intervenções de cores? Que dica que você daria para o nosso pessoal aí da live? Jogo rápido, subir o elevador. Cara, a coisa mais que todo mundo tem medo é fazer a fusão de cores. Tá vendo essas paredes que estão aqui, ó? Que elas se encontram? Por que cada um não pode ter uma cor? E essa quina aqui ser uma intervenção? Você não precisa ser artista, você só precisa ver isso aqui, ó. Tá vendo? Essa junção, o X, o Y, Z que tá aqui. Tá vendo? Então, se o teto tiver de azul, esse daqui, sei lá, um terracota e aqui uma outra cor, por que não? Entendeu? Então a gente tem muito medo disso, né? A gente, pessoas normais, mortais, né? Agora os artistas não, os artistas vêm e faz essa intervenção aqui, ó, no quarto, tá vendo? É um teste. Isso é um teste de cor. Perfeito, dica. Nós estamos aí nos nossos 4 últimos minutos. Que pena. E aí nós vamos falar também, além de um projeto que nós estamos fazendo para uma instalação aqui na Alemanha com Renato Tija. O Renato também estará lá no projeto da Paloma Campus, no Ressignificar do 401. Paloma, em primeira mão para você, talvez mude as cores, mas você terá o remo desse super profissional Renato Tija. Renatão, super obrigado. Gostaria que você colocasse os comentários finais. Muito obrigado. Obrigado, Marisa Emídio, para fazer essa conexão com o Renato Tija. Muitíssimo obrigado. Suas considerações finais. Cara, muito obrigado pelo espaço, né? Como a gente já tinha conversado semanas atrás, a gente está precisando de um espaço para que mostre o Brasil, o lado bom do Brasil, né? Porque a gente está num momento tão complicado e a arte, né, não só falando de arte gráfica, mas música, qualquer outro tipo de intervenção que venha do Brasil, que é regional, a gente precisa mostrar e trazer para esse lado afetivo, né, trazer um pouco da nossa raiz para fora, né. Então, cara, agradeço demais aí o espaço, é muito louco. Quando ela falou da gente, eu falei, cara, e a gente tinha visto aqui em casa, muito sem querer, né? O Casa 55 e o Luffy a gente assiste direto. Quando eu vi o Luffy, você no Luffy, eu falei, puta, já sei de onde eu vi, já sei de onde eu conheço. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado, Brasil, boa sorte, nós vamos estar juntos e valorize os artistas, fortaleça os artistas independentes, só assim dá certo. Estamos nos nossos últimos 2 minutos, muitíssimo obrigado, Renato, muito obrigado para todos vocês que estiveram aqui nessa live. Tchau, Brasil, obrigado. beijos, tchau, Alemanha, beijos. Tchau, valeu. Tchau, obrigado, valeu, até mais. beijão.